Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Olha, eu sou o professor Saar e a gente está aqui para conversar, falar sobre o mundo, sobre o Brasil e mostrar para você tudo o que está acontecendo. Olha, hoje nós vamos trazer para você o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo também aqui no Brasil, 7 de setembro, o Exército. Nem sei o que falar, estou preocupado. Prestar continência para quem? Vamos pensar um pouquinho. Nós temos as pesquisas de São Paulo, Rio de Janeiro, e se der tempo nós vamos falar de outros estados também, correto? Muito legal, bacana. E por final, a gente vai colocar aqui uma brincadeirinha aqui do debate político. É isso. Mas antes, gente, falando sério, eu vou pedir você, inscreva-se no nosso canal, faça o seu comentário. É muito importante que nós saibamos aquilo que você vai escrever. E quem sabe, se interagir com a gente, pedindo para que nós passemos alguma matéria para você, ou explique qualquer coisa. E por final, compartilhe com todo mundo. Faça com que nosso trabalho seja visto por muitos e que a gente tenha um alcance, se Deus quiser, bastante grande. É isso. Mas vamos chegar com o pé na porta? Vamos colocar logo a primeira matéria. Produção, vamos lá. Vamos agora com o destaque internacional, falar sobre Venezuela. Voltamos a falar sobre o mandado de prisão contra o opositor de Nicolás Maduro, Edmundo González. A ordem de prisão vem após González ter faltado por 3 vezes às intimações para depor ao Ministério Público. O MP acusa González dos crimes de usurpação, falsificação de documento público, instigação à desobediência, associação para a prática de crime e formação de quadrilha. A líder da oposição, Maria Corina Machado, reagiu ao mandado de prisão. Abre aspas aqui para as declarações de Maria Corina Machado. Eles perderam toda a noção da realidade, foi isso que ela disse. Ela também afirmou que essa ação só vai aumentar a união e o apoio a González. Esse caso está relacionado ao site da oposição, que publicou atas eleitorais digitalizadas e uma contagem paralela. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela e o Supremo Tribunal do país dão vitória a Nicolás Maduro. Mas a oposição e a comunidade internacional contestam o resultado. Marina Corina Machado, Edmundo González. Esses caras, sabe, merecem palmas. Porque os caras são guerreiros, eles são guerreiros. Estão conduzindo o povo da Venezuela a se mostrar contrário àquele governo ditador. Olha, sinceramente, eu tenho muita preocupação com o que está acontecendo na Venezuela. Porque aqui no Brasil a gente não está tão distante disso. Eu digo para você que qualquer semelhança é mera coincidência. A gente vem enfrentando uma série de problemas aqui e muita gente acreditando que não. Está tudo legal. O que acontece na Venezuela é um absurdo. Eu faço uma pergunta a você. Você conhece a fronteira? Você já esteve em Roraima? Você já viu o que está acontecendo lá? É muito triste. Eu prefiro não falar o que acontece lá para não trazer dissabor, porque eu conheço alguns venezuelanos e talvez não gostassem do que eu falasse aqui, porque vai colocar o povo numa situação muito para baixo. É muito chato. E a gente pensar que um dia, quem sabe, o Brasil venha atravessar um problema semelhante de alguém que um dia reclamou que enfrentamos ditadura. Ditadura essa que, por conta de um movimento que existiu em 64, os militares tomaram o poder do Brasil e governaram durante muito tempo. E agora, a gente pega outra situação. Eu, lá atrás, fui soldado, servi as Forças Armadas, e em 7 de setembro a gente tinha um maior prazer, o orgulho de marchar, né, frente à nossa independência, mostrar que nós éramos um país democrático. E aí? No dia 7 de setembro agora, Bolsonaro convoca para Paulista uma manifestação da qual você deve estar ciente que nós já gravamos aqui um programa sobre isso. Mas eu não quero falar sobre isso não. Eu quero falar da vergonha. O Exército ter que prestar continência para o MST. É isso mesmo? Eu não acredito. Eu não acredito, porque, sinceramente, eu peço a você, faça uma análise. Você tem um terreno
você tem uma casa, você tem um sítio, você tem aí uma fazenda, seja ela da forma que foi, comprada, herdada. De repente você chega lá e encontra alguém, um invasor, tomou conta daquilo que você adquiriu com suor ou com o suor daqueles que já se foram, os seus pais ou avós. E aí? Temos que ficar calados, quietos. Durante muito tempo, esse movimento extrapolou, invadiu tudo quanto é lugar nesse nosso país. E aí? Sofreram alguma sanção? Não. É inadmissível o Exército prestar continência para um grupamento como esse. Essa é a minha opinião. É o que eu acho. E se eu não tiver direito de opinar, sinceramente, eu não sei para que serve a Constituição. Mas vamos além. Eu queria muito que você entendesse. Essa matéria, ela está entalada na garganta de muito brasileiro. Mas eu não quero nem olhar para ela, vou passar adiante. Eu quero pedir aqui à produção que vá lá nas pesquisas, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Produção, bota do Rio de Janeiro aí para mim, por favor. Pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Real Time Big Data mostra a intenção de voto na corrida eleitoral pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Na pesquisa estimulada em que os nomes dos candidatos são apresentados, o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem 58% das intenções de voto. Alexandre Ramagem, do PL, tem 14%. Tarcísio Mota, do PSOL, 8%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, tem 2%. Marcelo Queiroz, do PP, Ciro Garcia, do PSTU e Carol Esponza, do Novo, aparecem com 1%. Henrique Simonar, do PCO, e Juliette Pantoja, do Unidade Popular, não pontuaram. Votos nulos ou em branco somam 8%. Não sabem ou não responderam, 7%. A pesquisa registrada na Justiça Eleitoral ouviu 1.000 pessoas nos dias 30 e 31 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. É isso. É isso. Mas eu queria muito que você parasse para pensar. Quem é o prefeito do Rio? Eduardo Paes. Quanto tempo esse cara está no poder? Quantos mandatos esse cara já possui? Bem, se eu não puder fazer isso, eu acho que eu vou jogar minha toalha. Porque qualquer comentário que nós façamos, as pessoas querem criticar a gente. Eduardo Paes já esteve na prefeitura numa legislatura anterior. Ele gastou um monte de dinheiro. Quem não lembra daquelas vigas da perimetral? Quem não lembra disso? Olha quanta obra, quanto dinheiro foi gasto nesse Rio de Janeiro. Quanto dinheiro que a gente perdeu nessa cidade. E ao final, quantas obras inacabadas nós tivemos também na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou um canteiro de obra. Uma parafernália. As pessoas não conseguiam andar em lugar nenhum. Um congestionamento absurdo na Avenida Brasil. Depois, concorreu-se às eleições aí e um outro prefeito entrou na cidade. Veio o Crivella e que passou 4 anos não conseguindo fazer aquilo que se predispôs a fazer. As obras continuaram todas inacabadas. O Rio, uma bagunça, cada vez mais a criminalidade aumentando. Eu não sei. Eduardo Paes volta, ganha a eleição, termina parte daquilo que ele deixou de fazer, faz uma maquiagem e você vai votar no Eduardo Paes? Eu fico pensando. Eu não sou munícipe do Rio de Janeiro, mas eu vivo no estado do Rio de Janeiro. Eu cruzo a cidade todos os dias para trabalhar e eu vejo, eu observo. Sinceramente, não dá para acreditar que a gente tem nesse prefeito o quantitativo percentual nas pesquisas que ele apresenta. Mas é isso. Vou deixar que você vote. Vou deixar que você pense. Porque pesquisas deveria
ser algo sério. Mas o que a gente observa é que é tendenciosa a fazer com que o sistema se mantenha da forma que está. Eu vou pedir à produção aqui que passe agora para a pesquisa lá de São Paulo. São Paulo é interessante. São Paulo a gente tem o Boulos, que representa o atual sistema. O governo PT, Lula. Será que Lula é o que todo mundo sonha? Será que Lula é o presidente que a galera quer? E Boulos, um homem que trabalhou invasão para todos os lados. O que será feito em São Paulo? A minha pergunta é, será que Boulos vence essas eleições? Acho difícil. O povo de São Paulo, sinceramente, não vai querer isso. E o Nunes? Quem é Nunes? Nunes é um cara que eu não sei se ele é de direita, eu não sei se ele é de esquerda, eu não sei se ele é de centro. Eu só quero que você entenda o que significa a palavra centrão. Não estou falando de centro, não. E nem estou dizendo esquerda e direita. Mas o centrão é aquele agrupamento de políticos, que busca, din-din, aquele acordão nas receitas, nas despesas, nos contratos, nas apresentações de secretarias. Segundo o que a gente ouve das pessoas e dos políticos mesmo de São Paulo, é esse o Nunes. Apresentado pelo Dória, pelo Temer e outros mais. E Pablo Marçal? Quem é esse cara? Juro, não sei. Não conheço, nunca ouvi falar. Sei que ele é um coach, um cara que se apresenta na internet. Segundo dizem, é um belo de um administrador naquilo que ele faz. E, como político, está sabendo falar a linguagem do povo. É um cara que chega com o pé na porta e degladiando com todo mundo, estraçalhando geral. E a gente vai terminar esse vídeo da seguinte forma. Gente, eu não sei se parece a escolinha do professor Raimundo ou se parece com o Chaves. O que eu digo para vocês é que é um absurdo a forma que esse cara se apresenta. Ele fala a linguagem do povo. Ele fala aquilo que nós gostaríamos de falar. Muitas das vezes, quando a gente se depara com um político, a gente tem vontade de fazer o que esse cara faz. É isso. Olha, eu sou brasileiro. Eu torço muito pelo meu país. O que acontecer em São Paulo, pode ter certeza, é uma grande metrópole. É uma das maiores cidades do hemisfério sul. Vai influenciar todas as cidades no Brasil. Assistam isso. Vamos rir um pouco. Já pede o direito de resposta, que ele me chamou de bandido aí. Datena quer combater o crime organizado, fica só com o TP, o teleprompter lá, nunca fez nada, eu entendo o que você passa. Você é um playboy, multimilionário, não entende nada do que você está passando. Ficar mandando pau no PCC aqui é fácil, eu quero ver você indo lá na rua, onde o pau quebra. Nunca teve o celular roubado, e no TP macho, e chama todo mundo de bandido. Eu vou contar o que vai acontecer no dia 6 de outubro para Marcelo do primeiro turno. Ele vai ligar pedindo desculpa, porque ele é um cara que decide contratos. Isso está sendo avaliado, isso daí. Espera um minuto. O Guilherme Boulos ganhou o direito de resposta por fake news que foi colocado em relação à sua condenação. Então você tem o direito de resposta. Isso foi revisto, nós voltamos à fita para checar isso. Vamos lá, obrigado, Denise. Eu gostaria de dizer aqui do que eu teria vergonha. Eu teria vergonha se eu, como prefeito de São Paulo, tivesse dado 50 milhões em contratos para um compadre. Eu teria vergonha se eu, no meio de uma epidemia de dengue, pagasse 40 vezes mais uma armadilha para mosquito de dengue. Eu teria vergonha se, como prefeito, superfaturasse até em marmita para a população em situação de rua. Isso seria uma vergonha. Eu também teria vergonha se tivesse sido condenado por roubar idosos, dar golpe de Pix. Seria vergonhoso. Se eu tivesse sido condenado pela Justiça Trabalhista por humilhar funcionários. Uma vergonha. Vai lá na rede social, nossa, Guilherme Boulos Oficial, que você vai ver quem nesse debate tem razão para ter vergonha. Perfeito. O pedido de resposta de Pablo Marçal foi negado, o de Datena foi concedido, por favor. Olha, esse sujeito que diz que eu ligo para pedir contrato, me ligou um dia antes do debate da Band para tentar armar comigo, eu atacando o Ricardo Nunes e ele atacando o Boulos. Eu falei, rapaz, isso não é ético.
Você não pode ligar um dia antes para mim e pedir para que eu atacasse um dos candidatos. Se você quiser conversar sobre outra coisa, que não seja isso, que seja dentro da ética, converse outro dia. Só que eu não sabia o vagabundo sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é. Senão eu nem teria atendido nem a primeira e nem a segunda ligação sua. E não quero atender nunca mais. Ligou para mim para que eu batesse do Ricardo Nunes, que ele fosse bater no Boulos. Quero ver se esse cara tem coragem de dizer se isso é verdade ou não. Quero ver se ele tem coragem de dizer, porque é um mentiroso quanto mais, que mente para as pessoas, engana as pessoas na internet. E um risco à democracia. Bom, nós terminamos o direito de resposta da Atena, Pablo Marçal foi concedido, mas eu peço que enquanto um estiver falando, o outro se mantenha em silêncio, porque nós vamos ficar nessa situação indefinida de um ficar pedindo direito de resposta por causa da provocação do outro. A gente não está no local informal, nós estamos no debate e são todos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, respeito, por favor. Todos. Está concedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Datena, por favor. Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado aqui. Fica aqui, ó. Entra, segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, Já tá por favor, valendo aqui no tempo? palco. Ah, que isso? Por favor. Está desequilibrado. Datena, por Quer favor, ser não pode prefeito sair ou do ditador? público. Datena, retorne, por favor. Psicopata é você, cara. Retorne, por favor. Antiético, vagabundo. Você está formalmente advertido porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor, deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita, certo? Vocês não me deram um direito de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta, eu pedi respeito antes. Mas você estava provocando ele. Nós vamos concluir esse bloco. Está concluído o terceiro bloco e nós voltamos logo mais com um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Não vamos esquecer, debate promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal My News. Até já. Isso é Brasil. Isso é Brasil. E olha, é vergonhoso. Afinal, quem está preparado para governar a cidade de São Paulo? Você é quem vai dizer. Eu só coloco para a gente assistir e fazer os nossos comentários. Gente, encerramos mais um programa e eu quero aqui te pedir, inscreva-se no nosso canal, compartilha com todo mundo e, claro, faça o seu comentário. É importante que você faça o comentário para que também nós saibamos aquilo que você quer, porque nós podemos produzir aquilo que você tem o interesse em conhecer. Fiquem com Deus, forte abraço, um beijo no coração.